Alô, meus amigos, minhas amigas, estava com saudade da geografia, né? Sexto ano, mais uma aula, hoje a aula de número 11, a 11ª aula sobre geografia que nós estamos gravando. Meu nome, professor Júnior Batista, para você não esquecer, eu, você e o caderno, para a gente dar início à nossa aula. Tá prontinho aí com o caderno? Caderno na mão? Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema da aula de hoje, como vocês viram aí, biodiversidade. É um tema gostoso, é amplo de se falar. E o primeiro slide já vai logo nos dar uma noção do conceito e do que é a biodiversidade. É um conceito muito simples, que diz bio vem de vida, diversidade de diversas. Então a diversidade biológica, a diversidade de vidas, conjunto de espécies de animais, tanto animais e vegetais, que vivem em um determinado lugar. Fungos, bactérias, tudo faz parte da biodiversidade, né? Todos os animais, todas as plantas. E aí no slide diz assim, tipo de espécie. Existe, basicamente, a grosso modo, nós podemos classificar em 4 tipos de espécies. Apesar que alguns já estão aí aumentando essa classificação, criando outras espécies, né? Como assim, professor? Tipo a espécie híbrida, que é a junção de 2 espécies. Esse dia mesmo eu fui numa plantação, o cara falou, esse maracujá dá muito, e esse maracujá é resistente. E aí a gente pega um maracujá que dá em grande quantidade, muita, e pega um resistente e forma uma nova espécie chamada aí híbrida. Já está aí surgindo esse termo na geografia e na biologia. Bom, mas basicamente nós trabalhamos com 4 tipos, que é a espécie endêmica, que são espécies de determinados lugares, determinadas regiões, pode ser animais e plantas que tem em determinados lugares. Por exemplo, o pato mergulhão tem aqui no Tocantins. O capim-dourado é endêmico, só tem praticamente no Tocantins, só tem um lugar. Então, é uma espécie, eu dei um exemplo de uma planta e de um animal que tem em determinado lugar, endêmica. De outro lado, nós temos espécie nativa. Espécie nativa é daquela região, né, do Cerrado, da Amazônia. Ela não é obrigatoriamente ter só num lugar. Por exemplo, você tem o ipê, ele é nativo do Cerrado, da Amazônia. Então eles são tipo, e da Mata Atlântica. Estava desenganchando aqui a Mata Atlântica. Agora você vai em outros lugares, não vai ter o ipê, né? Em outros biomas. Na Caatinga ainda tem, ainda é muito raro o ipê, mas tem. Lá na Araucária não tem. Então assim, é nativa de uma determinada região. O piqui, por exemplo, ele é nativo, né? É espécie ameaçada de extinção. É uma espécie, tanto animal e planta, que está caminhando para se extinguir, para não existir mais. Então aí tem que ter um cuidado especial com ela. Ela pode ser endêmica, pode ser nativa e ameaçada de extinção, né? Espécie exótica são espécies que não são nativas, é o contrário de nativas, são espécies colocadas, trazidas, né? Tanto animais como plantas. Exóticas são de outras regiões que estão aqui no Cerrado ou de outras regiões que estão na Amazônia, né? Não é daquele lugar, exótica. E aí você tem que ter um cuidado muito grande, porque pode ter um desequilíbrio ecológico com uma planta ou um animal que não é de uma determinada região. Né? O eucalipto, por exemplo, ele não é do Cerrado, ele é exótico, né? Exótico não significa bonito não, viu gente? Não vai confundir exótico com bonito, boniteza não. Muita gente aí tem confundido. É uma planta exótica porque ela é bonita, não. É uma planta exótica porque não é daquela região, tá? Beleza, entendido? Vamos para o próximo slide? Agora o slide vai falar de 3 fatores que tem a biodiversidade. São os fatores bióticos, os fatores abióticos e os fatores antrópicos. Repete comigo, bióticos, abióticos e antrópicos. E aí no slide, deixa o slide na tela ainda, para você ver com muita clareza. Fatores bióticos, as plantas, os animais, as bactérias, os fungos, micro-organismos.
né? Ou seja, que tem vida. Os fatores bióticos vêm de vida, né? Que tem vida, as plantas, animais, as bactérias. E os abióticos, eles, obviamente, não têm vida, dão vida, não tem vida, eles dão vida. E é necessário, para quem tem vida, receber esses fatores abióticos, que no caso eu divido, os abióticos subdividem em 3, climáticos, edáficos e hídricos. Climático é a temperatura, o vento, a umidade do ar, a precipitação. Os edáficos, solo, as rochas, né? Tem animal que ele sobrevive em determinada temperatura, em determinado solo, em determinada rocha, com água ou sem água, que os fatores hídricos é a relação com a água. E os fatores antrópicos, né? Ou seja, as ações antrópicas, são as ações que o ser humano realiza, como o desmatamento ou o reflorestamento, as leis que o ser humano cria, a poluição que o ser humano proporciona, a utilização desses recursos. Você tem fatores bióticos, abióticos e antrópicos. Não esqueçam, repete comigo, biótico, abiótico e antrópicos. Ok? É a geografia na prática, descomplicada. Nós estamos explicando aqui para vocês. Vamos dar sequência? Dando sequência aqui, eu queria colocar esse slide para chamar a atenção de vocês, tá? Coloca o slide. O grande desafio do homem contemporâneo é conciliar a exploração desses recursos naturais, da biodiversidade, reduzindo os impactos sobre a natureza, né? Então, as ações antrópicas têm que se prever, tem que prever isso aí, né? Como explorar sem degredir a natureza? É o tal do desenvolvimento sustentável, se desenvolver sustentavelmente, para que as futuras gerações não sofram comprometimento. E para isso, os homens, o ser humano, criam leis para proteger o meio ambiente. Em resumo, essas leis são um mundaréu de leis. Em resumo, eles criam áreas que são áreas de preservação, áreas protegidas. E eu fiz um slide que mostra bem esse quadro resumo. Coloca na tela aí. Existem 5 tipos de áreas criadas pelo ser humano para ser protegida. Existem as áreas que estão lá no Código Florestal, que são as APPs. Aonde estão a APP? A área de proteção permanente, a área de proteção permanente. Não confunda APP com APA. Aonde estão as APP? Estão no relevo, nas regiões de relevo e nas regiões hídricas, né? Como exemplo, os morros são APP, os córregos são APPs, e as laterais dos córregos, dos lagos, são áreas de proteção. Ninguém pode desmatar uma beira de um córrego, uma beira de um rio, uma beira de um riacho, um morro. Ninguém pode desmatar, porque é uma área de preservação permanente. E ainda, cada fazenda tem que deixar uma reserva legal, que é uma porcentagem sem desmatar. Isso tudo está no Código Florestal. Nós temos as unidades de conservação, tanto de proteção integral como de uso sustentável, criados pela União, criados pelos estados ou criados pelos municípios. Quando se fala Parque Estadual do Lajeado, Parque Estadual do Cantão, são áreas de conservação criadas pelo Estado. Então, tanto a União como o Estado como o município pode criar áreas de conservação. É o que nós temos em maior quantidade, são as áreas de conservação. Terceiro tipo de áreas protegidas, os sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são áreas de proteção. Ninguém pode desmatar, ninguém pode cortar, derrubar, sujar, pintar, poluir os sítios arqueológicos. Eles são áreas protegidas. Quarto tipo, lá nos planos diretores. Aí você está perguntando para mim, mas o que é plano diretor, professor? Plano diretor é uma lei que os municípios têm, normatizando, direcionando. Palmas tem essa lei, um plano diretor. E para a gente explicar, ela é tão ampla que merecia uma aula sobre plano diretor. E lá nos planos diretores de cada município,
ele vai dizer quais são as áreas verde, as praças, os corredores ecológicos, são áreas que têm de ser preservadas. As praças, os parques, os bosques, os corredores ecológicos, Palmas mesmo. Nós temos o Bosque dos Pioneiros, Parque dos Povos Indígenas, Parque Sazamar, as praças, a praça aí da sua quadra, ela tem que ser preservada. Esses são os territórios protegidos. E o último, quinto, de áreas protegidas. Quinto, vamos repetir, primeiro, Código Florestal, segundo, unidade de conservação, terceiro, sítio arqueológico, quarto, plano diretor. Vocês estão notando aí no caderno? Código Florestal, unidade de conservação, sítio arqueológico, plano diretor. E o quinto são as áreas indígenas de quilombolas, as áreas destinadas aos índios, às reservas indígenas e às comunidades quilombolas. Essas áreas deles, apesar de plantar, deles morarem e derrubar para plantar, mas eles derrubam muito pouco e aí elas são consideradas como áreas de proteção também, áreas que devem ser protegidas, tá? Os 5 tipos, entendido? É muito fácil, repete comigo: Código Florestal, unidade de conservação, sítio arqueológico, plano diretor e áreas indígenas de quilombolas. Bom, um dos principais impactos que nós temos no meio ambiente são as erosões. Quais são os fatores que aumentam a erosão? Chuva, cobertura vegetal, tirada da cobertura vegetal, retirada da cobertura vegetal, a topografia do terreno, isso aumenta a erosão. Quais são as causas? De modo econômico, né? Retirar a cobertura, desmatar é questão econômica, questão social, política. As leis também, para desmatar, para construir um prédio, para construir um loteamento, né? Quais são os agentes que fazem e que carregam a erosão? A água, o vento, a temperatura e a ação biológica. Quais são as consequências da erosão? Baixa produtividade, a terra fica improdutiva, degradação do solo, poluição dos rios, dos mananciais, dos rios, e assoreamento e enchentes. Muitas vezes tem enchente devido à erosão. E as práticas para conservar, existem 2 tipos: as conservacionistas e as vegetativas. Entenderam? Aí você pode estar perguntando: professor, e quais são as erosões? Existe a erosão hídrica, causada pela água, erosão laminar, linear e eólica. E vocês vão estar aprendendo isso à medida que vocês estiverem estudando geografia, no 7º, no 8º, no 9º, no 1º, no 2º, 3º, no ensino médio. Vão estar destrinchando com maior clareza esse assunto, porque o 6º ano é apenas uma pincelada, ok? Já sabe o que é erosão? Que é o conjunto de processos que atuam na superfície, capaz de desagregar, remover e transportar partículas, ok? Que pena! Nossa aula está chegando ao fim. Eu, você e o caderno, uma geografia descomplicada na prática. Agora você vai lá na plataforma, responde as questões, interaja com seus professores, não deixe de responder as questões. E é para responder todas, tá? E não adianta você criar e-mail falso, colocar nome falso, não. Você responda as questões. Nós estamos de olho, nós estamos acompanhando as questões de vocês, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre economia. Hoje, nós falamos sobre a parte ambiental e falamos que nós temos que avançar, prosperar na economia respeitando esse meio ambiente. É o chamado desenvolvimento sustentável. E vamos falar na próxima aula sobre a economia. Eu te espero aqui, eu, você e o caderno. Até a próxima.